Amanhã, 6h30 da noite, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Ceará no Castelão. Um jogo difícil, complicado para o Botafogo, não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro, ainda mais com a fase atual que vive o Botafogo, vem de uma derrota pesada, um 3-0 contra o Flamengo, mas não tem mais o que ficar remoendo, cara. O Botafogo precisa reagir e dar uma resposta para o seu torcedor dentro de campo. Apesar de ser um jogo fora de casa, é um jogo que o Botafogo tem sim possibilidades de ganhar, se jogar esquecendo os problemas externos e também se jogar esquecendo o que aconteceu contra o Flamengo, ou então utilizar como aprendizado o que aconteceu diante do Flamengo. O Botafogo tem voltas importantes para essa partida, mas também tem desfalques importantes. Vem comigo que eu vou te mostrar a provável escalação do Glorioso para esse jogo. Bem, o Botafogo conta com voltas importantes para essa partida, mas também tem alguns desfalques que podem fazer muita falta. O Botafogo vai no gol realmente com o Léo Lin, que é o goleiro titular no momento, não tem muito o que fazer. Na zaga tem talvez a única dúvida, né, que é se vai jogar o Gabriel Bahia ou se novamente o David Ancelotti vai optar por colocar o Fernando Marçal. O Marçal no jogo contra o Flamengo ficou claro que ele não é zagueiro. E aí você tinha no banco de reservas o Gabriel Bahia, que não jogou, mas o cara é zagueiro da posição. Talvez para esse jogo ele entre com o Gabriel como realmente zagueiro, ao lado do David Ricardo. Isso porque o Alexander Barbosa está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. É realmente inacreditável como de praticamente 3 em 3 jogos, 4 em 4 jogos, o Alexander Barbosa acaba ficando suspenso por cartão amarelo. Leva muito cartão o Alexander Barbosa e aí o David Ricardo jogará. Eu acho que não é uma perda assim tão grande. David Ricardo costuma entrar bem. Também tem a possibilidade da lei do ex contra o Ceará. David Ricardo era do Ceará e foi contratado pelo Botafogo nessa temporada. Então a tendência é a gente ter uma zaga com Gabriel Bahia, junto com o David Ricardo. Na lateral direita temos uma volta importante. O Matheus Ponte foi o titular na partida diante do Flamengo, mas o Vitinho retorna para esse jogo contra o Ceará. O Vitinho não havia jogado porque tinha jogado pela seleção brasileira, então o Botafogo preferiu preservar o Vitinho e tudo mais, não forçar o jogador. Então o Vitinho retorna para esse jogo, é uma volta importante, por mais que muitos torcedores não gostem do Vitinho. O Vitinho é um jogador que na lateral direita ele consegue ser mais útil e melhor no momento do que o Matheus Ponte. Então é uma volta assim importante. Na lateral esquerda o Cuiabano deve ser o titular mais uma vez. O Cuiabano que definitivamente foi mal contra o Flamengo, entregou um gol, o terceiro gol do Flamengo, e ainda desperdiçou uma oportunidade no primeiro tempo que ele poderia ter sim marcado gol, porque ele já marcou gols parecidos. Na dupla de volantes o Botafogo também terá novidades. O Marlon Freitas não jogará, vai cumprir suspensão, vai ficar de fora dessa partida, então deve jogar o Alan e o Nilton. O Alan foi mal no jogo contra o Flamengo, o primeiro gol acontece em cima do Alan, o primeiro gol do Flamengo, e o Nilton retornará. É uma dupla de volantes em tese de maior pegada. Eu até acho que o Nilton vai ter um pouco mais de liberdade de ir para o campo de ataque do que o Alan. O Alan deve ficar um pouco mais posicionado, mas também podem se revezar. Então, Nilton e Alan vão ser a dupla de volantes do Botafogo. Vocês estão vendo que o time está bem modificado. E do meio para frente, o Botafogo terá o Santiago Rodrigues, e aí ele vai poder jogar em uma das duas pontas, porque a gente tem mais uma dúvida, né, do meio para frente, mas o Santiago Rodrigues pode jogar na esquerda ou pode jogar também na direita. E aí o Savarino armando o jogo por dentro. Se fosse eu, talvez entraria com o Corrêa como titular, porque o Savarino tá muito abaixo. O Corrêa não faz gol, não dá assistência, mas ele consegue participar mais do jogo do que o Savarino. O Savarino, em muitas partidas do Botafogo, ele passa às vezes 20, 30 minutos e você nem lembra que o Savarino tá em campo. Então talvez eu iria de Corrêa. Eu inclusive já tinha terminado de gravar o vídeo pra vocês e tinha colocado que o Savarino ia pro jogo, mas quem vai jogar é o Corrêa, provavelmente nessa posição, já que o Savarino sentiu dores musculares e não viajou com o grupo para essa partida. E aí ele pode entrar com o Jefinho na esquerda. Se o Jefinho jogar, o Santos Rodrigues vai atuar pela direita. Se for o Arthur novamente como titular, como foi no clássico contra o Flamengo, aí o Arthur vai jogar aqui na direita e o Santos vai jogar na ponta esquerda. Então tem essa mudança dependendo se vai o Arthur ou se vai o Jefinho para esse jogo. E no comando de ataque, o Cris Ramos deve ser o titular. O Arthur Cabral está sentindo uma lesão na mão, então ele pode ser desfalque dessa partida do Botafogo. O Arthur Cabral que era mais uma possibilidade de lei do ex. Lá no Ceará, inclusive, a torcida gosta muito do Arthur Cabral, ele foi muito bem lá, só que no Botafogo não repete o desempenho. Então o Cris Ramos deve jogar como centroavante. É um Botafogo modificado, é um Botafogo sem tanto entrosamento, não é um time ruim se você pegasse no papel, mas é um time que
perde qualidade em setor de meio de campo, perde liderança em sistema defensivo e do meio para frente eu ainda acho esse time do Botafogo muito engessado, principalmente com o Cris Ramos no ataque. O Arthur Cabral também fica engessado. Eu acho que falta muito de um Igor Jesus nesse ataque do Botafogo, né? Um cara que realmente fazia uma diferença absurda. E que eu falei pra vocês, não era pra vender o Igor Jesus se você não fosse contratar um cara à altura dele, porque faria muita falta no time do Botafogo. Quando você perde o Luiz Henrique, perde o Almada, o Igor Jesus ainda sustenta um pouco do brilho ali no ataque. Quando sai o Igor Jesus, aí acaba de vez, cara. Mas é isso. Essa é a provável escalação do Botafogo para enfrentar amanhã o Ceará. Se o Botafogo mira realmente ainda uma vaga na Libertadores da América, tem que vencer esse jogo, porque se não vencer, provavelmente o Botafogo tem uma grande chance de descer mais posições na tabela. E daqui a pouco o Botafogo já tá em 8º, 9º no Campeonato Brasileiro, porque tá tudo muito próximo. Todo mundo tá se aproximando do Botafogo. Então, é vencer. Eu acho que o mais importante do que você jogar bem esse jogo é pontuar, é fazer 3 pontos. Reta final de Campeonato Brasileiro. Comente seu palpite aí embaixo, eu vou ficando nessa. Abração do Francesco, é nóis e fui!